Eu acho que tem uma relação, que eu vou dizer, é que a gente também no plenário, num primeiro momento, teve a pretensão de que a gente ia fazer uma coisa tão legal e tão bacana que as crianças iriam nos consumir como elas consomem as coisas que as divertem, né? Os jogos, os livros, as revistinhas. Até que, à medida que a gente ia trabalhando muito, a gente chegou a uma conclusão que talvez pareça óbvia, né? Mas que a gente entendia que era importante, mas em algum momento ela se fez fundamental, que era saber que o nosso principal interlocutor era o educador. Então, toda vez que a gente constrói um objeto de aprendizagem, cada vez que a gente pensa o portal, tudo que a gente pensa como é que o educador usa isso em sala de aula. Então, o nosso diálogo é com a criança, mas com esse intermediador fundamental, que é o educador. Então, a gente passou a criar programas, a Corina mencionou o Câmara Mirim, que é um programa presencial, né, que as crianças vão a Brasília para discutir e votar projetos de lei, mas a gente pensou num programa para o educador, que ele tivesse junto com essa criança num processo de aprendizagem coletivo, né? Então, eu acho que o desafio, voltando aí à pergunta, né, Corina, sem deixar bem claro esse valor que a gente enxerga no apoio do educador como intermediador, eu acho que serve para responder em parte essa pergunta, né? O contexto, a gente percebe que o contexto político afeta as crianças completamente, né? Esse entorno, como Débora mencionou no começo, a gente sabe que as crianças veem televisão, horário eleitoral gratuito, os discursos dos políticos, os pais falando de política, ou seja, elas estão imersas nesse universo político, ainda que elas não percebam o quão imersas elas estão. Então, eu acho que uma das coisas fundamentais quando a gente está na sala de aula também é deixar que o estudante fale, é ouvir o que eles pensam, porque às vezes a gente acha que a gente sabe, às vezes, talvez esse desgoverno da sala de aula, ou caos da sala de aula, não sei, tem a ver também com essa, com todo esse excesso de currículo que o educador tem para apresentar para o estudante, e pouco espaço exatamente para trabalhar mais democraticamente, que não é fácil, né? Muito mais desafiador. Mas eu acho que, à medida que a gente vai conseguindo um ajuste, né, do que é possível trabalhar democraticamente, eu costumo dizer para os educadores, eu já trabalhei com a Corina e com o pessoal da Coed para além do plenário num programa que eu amava de paixão, que é a Missão Pedagógica no Parlamento, né, que é justamente para falar com esse educador e dizer, sim, é possível, não importa o contexto que a gente esteja, é possível trabalhar a educação para a democracia, era tentar trabalhar com eles que uma atitude democrática em sala de aula, ela é mais pedagógica do que ensinar o conceito de democracia. A experiência democrática em sala de aula, ela é uma experiência de amadurecimento daquele estudante com várias questões, que depois o conceito fica mais fácil de ser entendido, talvez até quando ele esteja um pouquinho mais maduro. Não estou querendo dizer que isso seja simples ou trivial, tanto que a gente, muitas vezes, no programa, chamava educadores para falar com outros educadores, né? Era trazer quem está lá no chão da escola para contar como foi essa experiência, porque quando a gente fala, parece uma coisa, é fácil. Não, não é fácil, é super difícil. A gente sabe que hoje os pais intervêm bastante, né, na sala de aula, ou se incomodam muito, então, um posicionamento político pode ser uma coisa muito complicada para um educador, mas eu penso que é possível ensinar e trabalhar democraticamente em sala de aula todos esses conceitos na atuação do educador onde couber. Naquilo que ele tem que cumprir um currículo e que não tem muito o que flexibilizar, não tem muito mesmo o que flexibilizar, mas talvez uma série de outras coisas possam ser discutidas, coletivizadas, trabalhadas, como um exercício mesmo de democracia, que ajude a construir entre esse educador e esse estudante uma relação de respeito, né? No sentido de que eu sei que esse educador vai me ouvir quando eu puder me manifestar e vai levar em conta aquilo que eu estou falando, né? Então, talvez você crie assim um círculo virtuoso, né?